Um dia, você é o amor da vida dele, a pessoa mais perfeita que existe. Ele te trata muito bem. Mas, no dia seguinte, ele não te responde, te dá um gelo e pode até sumir por alguns dias. E isso vai te confundindo e você começa a não entender bem o que está acontecendo. Afinal, essa pessoa está interessada em mim ou não? Ela gosta de mim ou não? Isso é um jogo de quente e frio. É algo que não é muito bem claro aí, né, nessa comunicação e nessa relação. E é sobre esse tipo de comportamento ambíguo que a gente vai falar hoje. Meu nome é Caroline Modinucci, eu sou psicóloga, especialista em TCC e também em inteligência emocional e humanização em saúde. Se você ainda não me segue aqui no YouTube, me siga e ative o sininho de notificação para receber mais conteúdos como esse toda semana, conteúdos sobre relacionamento tóxico, autoestima, términos e por aí vai. Então vamos ao vídeo de hoje. Então, na comunicação e na psicologia, nós chamamos esse fenômeno de comportamento ambíguo. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, fala que te ama, mas não demonstra isso em comportamento. E o efeito disso na sua vida é algo devastador, porque você começa a duvidar da sua própria percepção, já que a pessoa te coloca nessa confusão mental. Isso pode acontecer em relacionamentos tóxicos, né? Mas não só em relacionamentos tóxicos. Isso pode acontecer quando a pessoa ela não tem uma consistência ali para estar nesse relacionamento, né? Ela não tem uma maturidade, uma responsabilidade emocional com você. Então, a hora que a dificuldade aparece, ou a intimidade talvez apareça ali também, ela vai fugir disso, né? Então, ela pode, de fato, falar que te ama, ela te agrada, e em alguns momentos ali ela vai te criticando sutilmente, e isso você acaba ficando confusa porque é um comportamento imprevisível. Então, você nunca sabe o que esperar dessa pessoa. Então, a gente dá o nome disso de comportamento ambíguo. Aí, gente, esse comportamento ambíguo, ele é também uma aproximação de você. Então, é isso que eu acabei de falar, né? A pessoa, ela pode te elogiar, ela pode falar que te ama, ela pode tratar com afeto e no dia seguinte ou no momento seguinte, ela se fecha a cara, para de responder, te pune com silêncio e você fica ali sem, de fato, entender o que está acontecendo nesse relacionamento, né? E daí fica muito difícil porque a sua percepção, a sua confiança na sua própria percepção, ela fica totalmente abalada. E por que, afinal de contas, que eu não consigo sair disso? Gente, isso acontece porque esse ciclo, a gente fala que tem um reforço intermitente. Isso é um termo ali da psicologia, principalmente da psicologia comportamental, que é o seguinte: a pessoa ela vai dar um agrado para você e depois ela vai dar um gelo, certo? Só que no momento que essa pessoa vai te agradar, vai te elogiar, que a gente também tem um termo, né, no relacionamento abusivo, se a gente estiver falando de fato de um relacionamento abusivo, que é o love bombing, que é tipo a pessoa ficar te bombardeando, te agradando e no momento seguinte ali ela vai te criticar, ela vai dar gelo e tudo mais. O que acontece? Por que esse reforço é intermitente e você não consegue sair? Porque quando a pessoa está de boa ali com você, ela tá te tratando bem, tá legalzinho, aquilo vai gerando uma esperança em você de que agora vai ser diferente. Agora ele vai mudar. Então eu vou criando toda uma expectativa que provavelmente vai ser frustrada daqui a pouco, mas nesse criar a expectativa eu não consigo me soltar. Porque eu falo, nossa, tem dias que o relacionamento ele é tão bom, a gente passa dias legais, mas isso não é
constante, né? Não é uma estabilidade, que lógico, tudo bem, todo relacionamento vai ter altos e baixos, mas quando isso se torna uma constância ali, um padrão de fato, né? Porque uma coisa é eu ter um conflito com a pessoa, uma coisa aqui, outra ali, coisas isoladas. A questão é quando isso vai virando de fato um padrão na sua vida. E fica difícil sair justamente porque a esperança e a expectativa, elas são muito altas, né? E a pessoa ela cria essa expectativa para você acreditar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez e assim por diante. A ambiguidade não é um erro de comunicação. A confusão não é bem uma confusão, ela é uma estratégia de poder. Porque enquanto você fica em dúvida, confusa, tentando agradar o outro para que as coisas fiquem de boas aí nesse relacionamento, o outro, ele consegue te amarrar e controlar. Porque você tá ali tentando entender o que aconteceu, tentando entender o que precisa ser melhorado. O outro já tá ali te controlando e você não está percebendo. Então, é muito estratégico essa questão de manter você na dúvida, manter você em alerta para que ele ou ela, né, possa te controlar neste relacionamento. Entenda, enquanto você está tentando entender o que você fez de errado, o outro, quer dizer, você não consegue ver o que o outro está fazendo com você. Você pode estar em meio a uma manipulação, a esse comportamento ambíguo e não ter nem noção do que está acontecendo. Aí eu quero esclarecer uma dúvida que pode ser constante, né? A diferença entre ambiguidade e introversão. A pessoa introvertida, ela é mais fechada, ela gosta de estar em grupos pequenos, né? Ficar na dela. Isso necessariamente não é ambiguidade, porque o introvertido, ele tem a consistência. Então, consistência no afeto e na comunicação. E às vezes essa pessoa ela pode se fechar para metabolizar aquilo lá que está acontecendo com ela, tentar entender, mas ela não vai te deixar ali num silêncio punitivo, né? É diferente, porque quando a gente fala da ambiguidade, ela é uma estratégia de fato para você ver que, assim, você tá confusa, você vê que tem uma inconsistência nesse relacionamento. Então, existem diferenças cruciais aí entre uma pessoa introvertida, que é mais fechada, e alguém que usa da ambiguidade para te controlar. Quando a pessoa tem comportamento ambíguo com você também, gente, por exemplo, o introvertido, se você coloca algum limite, a pessoa pode até não gostar, né, mas quando a gente fala, não é que não pode gostar, mas eu acho que o ambíguo é assim, ó, se você coloca limite numa pessoa que tem um comportamento ambíguo, que quer te controlar, ela vai detestar um limite. Agora, se a pessoa tem um comportamento mais introvertido, ela vai entender seu limite. Porque se ela gosta de você, ela não vai, porque você falou um não, né? Lembre-se sempre disso, em qualquer relacionamento que você tem na sua vida, tá? Se você diz não, coloca limite, ou precisa frustrar a outra pessoa em algum momento, porque a vida adulta, né, vi outro dia na internet, é feita de frustrar nossos pais, outros adultos, porque a gente precisa se escolher. Então, assim, se eu tô num relacionamento, qualquer que seja, e eu falo um não, porque eu preciso falar um não, e a pessoa não entende, e ela faz birra, e ela faz drama, aí temos um problema, certo? Agora, se a pessoa gosta de mim, existe consistência nesse relacionamento, e eu falo um não, ela não vai mudar a forma de me ver, de gostar de mim. Só que quem tem o comportamento ambíguo pode se fechar no sentido de ter aquele tratamento de silêncio, que é o tratamento de silêncio que é para te punir, para te dar o gelo, para ficar alguns dias sem falar com você, para sumir do mapa e depois voltar, e assim por diante. A pessoa ambígua, ela usa o afeto como moeda de troca, porque enquanto você está fazendo o que ela entende que está certo ou que beneficia ela, tá tudo bem. A partir do momento que você brilha, que você vai se desenvolvendo na vida, ou você se posiciona, né? Porque a gente também precisa
em momentos ali se posicionar. Tudo isso vai ser visto como um ataque a essa pessoa e ela não vai gostar. Então ela vai tratar você com críticas, humilhações e gelos. Aí, o primeiro passo para você começar a sair disso, né? Você não precisa ir embora imediatamente, mas é começar a entender, e a partir da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, a gente trabalha muito com fatos. Então, comece a anotar o que é fato e, a gente tentar realmente identificar o que é um fato do que é uma interpretação, né? A gente interpreta o mundo com os nossos olhos, com as nossas experiências. Então, se a pessoa falou determinada coisa pra você, anota o que ela falou. Porque se depois ela mudar essa fala, você tem anotado, você tem registrado de alguma forma o que ela falou. Porque a ideia não é você ficar tentando entender o que você precisa fazer pra agradar, o que você tem que fazer. A pessoa falou e ela se comportou, se você documentar isso, você vai ver que tem inconsistência. E isso é um fato por si só. Esse é um primeiro ponto, né? Se você se sente confusa, você se sente rebaixada e você tem que ficar justificando, aí já é um alerta para você começar a prestar atenção em tudo isso, nessa ambiguidade. Então, gente, confie muito mais na sua própria confusão, porque confusão já é um sinal muito de alerta, um alerta muito importante, do que até no que o outro está falando para você, no que o outro está reagindo, agindo com você. Porque é muito mais importante você acreditar nessa sua confusão do que ficar tentando explicar o lado bom e ruim dessa pessoa. Se você já se sente confusa, acredite nessa confusão. E como eu falei de fato, o fato é: o comportamento é inconsistente. A comunicação também é inconsistente. Grava isso aí na sua mente. Agora me conta uma coisa, você já viveu nesse quente ou frio no seu relacionamento? A sua paz, ela não pode ser um prêmio de um jogo que você nunca vai ganhar. Essa montanha-russa emocional que você vive, saiba também que existe um caminho para a terra firme e mais plana, que vai ter altos e baixos, sim, mas é algo mais plano e consistente. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e comente aqui embaixo se você já viveu essa experiência de quente e frio aí no seu relacionamento ou no relacionamento que você já teve. Não se esqueça de compartilhar nessa live, como eu disse, mas de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho de notificação, porque na sexta-feira terá um outro vídeo que a gente vai continuar esse tema aqui. E dá uma olhadinha ali nos shorts que tem com certeza algum vídeo que vai fazer sentido para você. Me siga no Instagram, Caroline Mudinucci, psicóloga. Lá também tem vídeos de uma forma um pouquinho diferente, falando do mesmo conteúdo, numa outra linguagem. Me encontre também no TikTok, Caroline Mudinucci, psicóloga. Lá eu tenho lives que são assim bem interessantes. Terça-feira, 15 para 5 da tarde e quinta-feira, 11h30 da manhã. Lá você pode fazer suas perguntas ao vivo que eu vou respondendo. Também me encontre no Substack, onde temos textos ali para te ajudar a esclarecer essa dúvida, essa confusão que está acontecendo com você. Então os links estão ali na minha bio e eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Bom, espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado a tocar alguma coisa aí no seu coração. E lembre-se, às vezes a gente entende aqui e aqui demora um pouquinho mais, mas vai chegar. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau!